Aos irmãos que estão conosco pelo Instagram, Apocalipse 3, verso 10, uma palavra da parte de Deus nessa noite para você, em nome de Jesus Cristo. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: louvado seja o nome de Jesus. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Senhor Deus, essa é a tua palavra que será ministrada nessa noite. Nós, Pai, te pedimos que o Senhor cresça, que nós diminuamos, Senhor Deus, e cada palavra que vai sair da tua boca, Pai, seja na nossa boca temperada com sal, que a tua igreja receba a mensagem que será ministrada nessa noite. Pai, também te apresento, diz-me a oferta, o dinheiro santo que é colocado no teu altar para a manutenção da tua obra. Recebe primeiramente o dizimista, o ofertante, e em seguida seu dízimo e sua oferta. Dá a semente para aquele que semeia, pão para aquele que come, multiplica a sementeira de teus filhos, abre a janela dos céus, derrama tuas bênçãos sem medida. Repreenda todo espírito cortador, migrador, destruidor, devorador, no teu santo nome, porque assim nós cremos no nome santo de Jesus, que o Senhor já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais e também nas físicas, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero falar nesta noite sobre um tema que muitas das vezes é pouco falado. Hoje a maioria das igrejas, elas falam de bênção, de porta aberta, mas a volta de Cristo, a tribulação e o inferno são assuntos pouco falados hoje nas igrejas. Eu começo essa mensagem fazendo uma chamada para que a igreja ela atente para essa palavra. A tribulação vem aí. Mas antes de falar da tribulação, eu quero falar do inferno. O inferno é real. Tem crente hoje que parece que ele vive como se o inferno nunca tivesse sido falado na Bíblia. A Bíblia diz que Deus chama Saul, e quando Deus chama Saul, o Senhor não olhou por ele ser o menor da tribo de Benjamim, não. Deus escolhe ele. Saul era alto, ele se sobressaía entre seus irmãos, porém a sua família era mais pobre, e ele era o menor de toda a sua casa, mas Deus o chama. Porém, quando Saul ele se vê por cima, quando Saul ele entende que ele agora é o cara, Saul muda o coração. Aquele Saul que outrora tinha um coração quebrantado e que foi mudado pelo Espírito Santo, esse Saul agora não existe mais, é um Saul diferente. A Bíblia diz que agora o espírito da desobediência toma conta de Saul. Ele é tomado pelo espírito que não é o de Deus, e ele começa a desobedecer a voz do Senhor. E a Bíblia diz que a rebelião era igual a um pecado de idolatria, igual a um pecado de feitiçaria. E esse mesmo Saul que outrora foi batizado com o Espírito Santo, que ouviu a voz de Deus, que viu os sinais, agora ele não sente mais nada, agora ele não é tocado por mais nada, e ele chega ao ponto de consultar uma pitonisa, uma médium, uma espírita, consultar os mortos para poder ouvir a voz de Deus. E por que eu estou falando essa narrativa? Porque Saul não mediu limites. Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter dobrado o joelho e ter dito: Deus, eu me arrependo do pecado, eu me arrependo de ter feito coisas que não te agradou, eu me arrependo de não ter te obedecido, eu me arrependo de não ter sido aquele Saul que o Senhor esperava. Mas não,
ele procurou os mortos, os espíritos, os demônios, porque ele queria ouvir Deus falar pela boca dos demônios. E Deus não fala, mas o demônio diz algo para Saul, que ele estava tão cego que não presta atenção. 1 Samuel 28. Aleluia. 1 Samuel 28, a partir do verso a partir do verso 12. Ele está lá falando com o demônio e ele ainda está jurando pelo nome de Deus. Olha só, irmão. Vamos ler aqui. Deixa eu ler. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 28, verso 6. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e consulte. E a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Edom que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez, eliminou da terra os médios, os adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo nome do Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá sobre isso, ou por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Saul, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele respondeu: como é a sua figura? E ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel e se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: você vai ver que parece ser Samuel, mas é o demônio aqui. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se afastou de mim e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. Então disse Samuel: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino e deu a alguém outro que é Davi. Você não deu ouvidos à voz e não escutou o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. Agora preste atenção, olha o diabo falando aqui, ó, bem claro. O diabo tem falado aqui nesse texto todo, mas olha o diabo falando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidinho para não perder. Ordenou. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Saul estava tão cego que não entendeu que se tratava de Satanás. Ele não entendeu que era o diabo falando. Capítulo 31, vamos ler. Aleluia. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de guerra e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab
e Malquissua, filho de Saul. A batalha se intensificou como contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Saul se mata. Todo mundo sabe que quem tira a própria vida não é a salvação. Esse Saul que um dia foi chamado para ser rei, agora está no inferno. Agora está amargando o Seol, está amargando a geena, como a palavra de Deus fala. A Bíblia, ela vai falar do inferno em 54 vezes, pelo menos 54 vezes na Bíblia há uma menção sobre o inferno. Nos evangelhos Jesus falou pelo menos 16 vezes sobre o inferno. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Tem muito crente na casa de Deus, mas que não dá ouvido à palavra do Senhor, e no final da jornada vai amargar o inferno, vai estar no lugar de ranger de dentes. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o crente relaxado, ele vai para onde, irmão? Para onde é que o crente relaxado ele vai? Ficar de férias no céu ou no inferno? A Bíblia diz que o crente relaxado, ele vai herdar o inferno, porque ele recebeu de Deus as ordenanças, mas ele deixou de lado. O crente que enterra os talentos vai para onde, irmão? Inferno. A Bíblia diz que lá vai ter choro, ranger de dentes. Aqueles que escutam a palavra de Deus e a negligencia é inferno. Mas eu quero falar aqui nessa noite sobre tribulação. Vem aí a tribulação. Nós estamos começando mais uma temporada da festa de Satanás, que é essa festa da carne, chamada Carnaval. Aleluia. E hoje, pastores, eles incitam. Eles dizem que você pode pular Carnaval. Eles dizem que é normal. Daqui a pouco só está faltando dizer assim: vá de tanguinha, saia do armário e deixe seus pinotes lá, porque não tem mais problema. Outro dia eu estava vendo uma mensagem e o camarada pregando sobre Timóteo. Rapaz, a voz do cara estava mais tão delicada, que todo mundo que estava comentando o vídeo dizia uma piada com ele, porque hoje isso é praticamente como se fosse moda dentro da casa do Senhor. Tem pastores dizendo que pode pular o carnaval, pode tomar uma, pode fazer um bloco e a igreja dançar o bloco, pode trazer o bloco para dentro do templo. Se nós olharmos, nem os filhos de Eli fazia isso, irmão. Mesmo que Ofni e Finéias fossem profanos, mas eles até na hora do culto se comportavam. Hoje a profanação está sendo trazida para dentro da casa de Deus. Então o que é tribulação? A tribulação, ela é um momento de tormento. Mas antes de falar dessa parte de tribulação, escute bem. A Bíblia vai falar que Jesus chama João, o último apóstolo a ser levado por Deus. E quando estudo sobre João, eu acho que João foi o que mais sofreu. Como assim, pastor? João foi o que mais sofreu porque ele foi o último. Ele teve que amargar todas as lembranças de dor. Acredito eu que em muitas noites João se pegou chorando, lembrando de Tiago menor sendo morto a fio da espada. E muitas das vezes João se apegou chorando vendo Estevão, ou se lembrando de Estevão apedrejado, vendo Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, se lembrando de Tiago crucificado também em forma de X e apanhando. Diz a história que Tiago foi lançado do pináculo, onde o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, e ele é lançado de lá de cima a baixo, e na queda ele não morre, fica ferido.
mas acharam pouco, crucificam Tiago em forma de X, de cabeça para baixo também, ou melhor dizendo, em forma de X, e o chicoteiam. Ele apanha. Mas diz a história, diz os historiadores, que cada chicotada que ele levava, ele dizia: que o Senhor te perdoe, que o Senhor te perdoe. E parece que ele passou entre 1 ou 3 dias apanhando para morrer. Todos os apóstolos morreram, muitos irmãos em Cristo morreram, só João ficou, e Jesus deu a ele grandes revelações. Entre elas, Jesus agora escreve cartas para todas as igrejas. A primeira igreja, a gente vai ver que foi a igreja de Éfeso, depois de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta igreja, Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela é considerada uma igreja que tinha amor fraternal, igreja fiel ao Senhor, fiel à palavra. Uma igreja que estava sempre apta a fazer o que era certo. É tão tal que Jesus, quando escreve, diz ao anjo da igreja de Filadélfia: escreve e diz estas coisas, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ou que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço tuas obras, ou conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você e prostre-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. A igreja amada por Jesus. O crente que é Filadélfia é aquele crente que guarda a palavra, e guarda a palavra do Senhor. A palavra está dentro do coração. Jesus diz: olha, você guardou a palavra da minha perseverança. Às vezes é assim comigo e com você. A gente apanha, recebe pancadas em lugar de agradecimento, mas por amor à palavra a gente permanece. Por amor à palavra a gente continua, mesmo chorando muitas das vezes. Então a igreja de Filadélfia é a igreja que não há de passar pela tribulação. O crente fiel não vai passar na tribulação. O crente fiel estará com Cristo Jesus nos ares, no encontro da noiva, entrará no céu pelas portas. O crente fiel vai sentar na mesa com Cristo, vai tomar do vinho novo, do vinho que só Jesus tem, vai cear com o mestre, vai conhecer o céu como ele é. O crente fiel, o crente de Filadélfia, ele será revestido de glória num abrir e num piscar de olhos. A Bíblia diz que num abrir e num piscar de olhos nós estaremos nas nuvens diante dele, do Senhor da glória, do Senhor dos exércitos. O crente Filadélfia será o crente que irá participar do casamento, e ele entrará como noiva do Senhor. O crente Filadélfia é o crente que vai desfrutar das grandezas do céu, porque a gente olhando para o sentido de hora, de tempo, aqui na terra é Cronos, no céu é Kairos. A gente vai entrar no relógio de Deus, no Kairos do Senhor. O casamento de Cristo vai durar 7 dias, como é o de todo judeu. 7 dias em que nós estaremos nos banqueteando. Imagina você sentado na mesa, eu sentado na mesa com você, e a gente podendo comer do fruto da árvore da vida. Olhar para a esquerda, para a direita, olhar para o centro, ver o Deus Todo-Poderoso, ver anjos, querubins, serafins. Diz os historiadores que o padrinho da igreja, João Batista, estará lá esperando. Imagine você olhar e ver Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, todos os servos, ver Paulo sentar na mesa, poder conversar com cada um deles, dar um glória a Deus. Mas o glória não vai ser assim mais na terra, vai ser de perto, sentir a graça, sentir a presença. A
veremos os anjos, poderemos ver toda a criação de Deus na sua perfeição. As plantas falam e cantam. Adoraremos ao Senhor, nos banquetearemos. Mas a Bíblia diz que quando o sétimo dia terminar lá no céu, o Senhor Jesus se levanta da mesa e diz: noiva minha, vamos agora reinar na terra. Vamos agora reinar pelos séculos dos séculos. E a Bíblia vai dizer que ele se montará num cavalo branco como o Rei da Glória. E eu e você também montados em cavalo branco, a gente virá cavalgando pelas alturas, glorificando, exaltando o nome daquele que vive para sempre. Mas enquanto para nós é 7 dias de glória, 7 dias de casamento, para a terra é 7 anos de tribulação. Para a terra é 7 anos de tormenta, de perseguição implacável. É 7 anos nas mãos de Satanás. Satanás tem falado e tem bradado nesses 4 cantos dessa terra, não porque ele tenha poder, mas é porque o tempo das trevas está chegando, a noite se aproxima. O diabo está dizendo: eu vou reinar, e quando eu reinar não tem igreja, quando eu reinar não tem período de perdão, quando eu reinar não vai ter negócio de clamar o Deus de vocês, quando eu reinar eu vou perseguir dia e noite de forma implacável aqueles que não deram ouvido à voz da verdade. Quando o diabo governar, tem crente que vai desejar morrer, mas não vai conseguir. Tem crente que vai até saltar de prédios, pedir para que a morte o leve, mas a Bíblia diz que a morte será recolhida. Estamos vivendo um período que tem pessoas que não se importam mais com salvação, com a palavra verdadeira, com arrependimento. Mas ele virá. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão de noite. Muitos não estão esperando. A Bíblia diz que essa geração estará desapercebida. Muitos presos em jogos de futebol, muitos presos no paganismo, na idolatria, na festa da carne que aí se encontra, muitos até dentro da própria casa do Senhor dispersos, porque não liberaram o coração para o Espírito entrar, ainda cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ressentimento. Mas escute, ele virá, e dessa vez ele não vem mais como um cordeiro mudo, dessa vez ele não vem mais para ser pisado pelos homens, dessa vez ele não vem mais para morrer como sacrifício, ele virá como um leão da tribo de Judá. E eu não sei se você já prestou atenção nisso. De cordeiro a gente se aproxima, cordeiro a gente até bota no braço, cordeiro a gente acha bonitinho. Não é que leão não seja, mas com o leão é diferente. O leão, quando ele olha, a gente já fica borrando de medo, só do tamanho, só da estatura. Ele virá como um leão, como rei, para julgar a terra com vara de ferro. Ele não vai vir para perdoar, ele vai vir para botar cada coisa no seu devido lugar. Tem pessoas que brincam com isso. Agora, o que é a tribulação, pastor? Escute. Aleluia. A tribulação é um momento de tormenta, é a hora da angústia. A gente, quando está passando por problema, a gente ainda tem um refúgio, ainda tem um lugar para onde a gente corre. É assim ou não é? Quando a porta se fecha para nós, não? Quando a gente olha aqui na terra e todas as portas se fecham, o que é que vem dentro do nosso coração? Vou orar, vou para a igreja, vou falar com Deus, porque Ele vai me ouvir, Ele vai me dar vitória. Mas na tribulação não vai ter culto, na tribulação não vai ter mais a chance da pessoa entrar na igreja e dizer assim: Senhor, me arrependo. Primeiro que o Espírito do Senhor será tirado. Você imagine, olhe bem, ainda hoje eu postei no grupo da igreja, recebi de um irmão. O pai deu uma pisa na filha porque ela perdeu a virgindade, e a filha denunciou ele no conselho tutelar. E quando chegou no conselho tutelar, a conselheira disse: você tem 2 opções,
fica na sua casa e a gente vai ver uma maneira de ocupar o dia todo, ou você denuncia seu pai e a gente entra com uma medida cautelar contra ele. Ela disse: vou denunciá-lo. O pai a corrigiu porque ela estava vivendo na prostituição, mas ela disse que o pai não tinha direito de a corrigir e denunciou. A Bíblia diz que os últimos dias serão tempos difíceis, trabalhosos. Eu ontem estava olhando alguns vídeos no Facebook e me deparei com um vídeo de uma médica. Escuta, eu vou falar, eu vou só dizer a letra inicial, não vou falar a palavra toda. E a médica, a mãe levou a filha para a médica, uma menina, eu acho que de seus 12 anos. E quando chegou lá na médica, a mãe fazendo altos elogios à filha: minha filha é uma santa, minha filha é uma menina que não faz nada errado. E a médica disse: mãe, ela está com uma inflamação na garganta, ela pegou uma doença de diarreia na garganta, e essa doença só se pega fazendo SO. E a mãe ficou assombrada, porque a mãe não sabia que a filha, na escola, ela praticava SO com todos os alunos. Caminho de prostituição. Hoje a gente vê até pastores incentivando a pegar esse caminho, dizendo que Deus não tem nada a ver. Mas como é que Deus vai me dar uma coisa para mim ou para você que pode me trazer doença, que pode gerar enfermidades e pode nos matar? Como Deus vai me dar algo que pode me destruir? Imagina, irmão. Logo nós entendemos que nada é da parte de Deus, mas é o mundo que está todo pervertido. A gente está vivendo esse tempo que o pecado está se tornando saboroso na boca de muitos, ou na vida de muitos. Praticar o pecado para muitas pessoas aí é como se estivesse comendo um banquete. Acabamos de ouvir o nosso amado presbítero Marcos falar que seu pai preferiu as trevas, e a Bíblia fala isso. A condenação é essa, que a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a tribulação vem aí. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei que palavra você esperava ouvir, mas a palavra que o Senhor está mandando dizer é: a tribulação está chegando. Agora escuta, o que é que vai acontecer na tribulação? Hora da angústia. Repita comigo: será uma hora de angústia. Agora, o que é a hora da angústia? Ela é a hora de preocupação. As pessoas estarão preocupadas. Uma coisa é a gente não conseguir dormir por conta de algo, de algum descontrole no nosso corpo, por conta do físico. Outra coisa é a gente não conseguir dormir porque não sabe mais aonde Deus se encontra, não sabe mais para onde correr, e Satanás está ali perseguindo. As pessoas estarão preocupadíssimas, gritando por salvação, e não terá mais quem venha, porque o Senhor disse na boca de Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Essa hora de preocupação será uma hora que a humanidade não terá mais a presença do Espírito. Um vazio vai tomar conta do coração dos homens. Agora olhe para essa terra, como ela se encontra hoje, mesmo Deus ainda estando nela. Homens maus, malignos, desejosos de fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Agora imagina sem a presença do Espírito Santo. As pessoas matarão as outras sem pensar duas vezes. Passei outro dia vendo um vídeo na internet. A mãe orava pelo filho todo santo dia, pedia para Deus libertá-lo, mas aquele endemoniado, tomado por Satanás, matou a própria mãe.
E se não bastasse ele ter matado a própria mãe, cortou ela em pedaços, assou a carne e deu para a avó comer. Você consegue imaginar, irmão, o tamanho da loucura, da maldade, da perversidade que tem tomado conta do coração de muitos? Matou a mãe, cortou em pedaços, assou a carne e deu para a avó comer, irmão. Em qual tempo a gente escutava essas coisas? Eu tenho 44 anos, eu nunca vi tanto absurdo como nós temos visto nos últimos dias. Com certeza você é da mesma forma. E por que está acontecendo? Porque cada dia que passa, o coração de muitos seres humanos é tomado pelo diabo. O diabo tem ganhado o coração do homem de uma forma muito grande. E essa humanidade está se esquecendo de uma coisa: Satanás é expert em enganar. Ele enganou a terça parte dos anjos. Não foi dos homens, foi dos anjos, de seres que nunca tinham pecado, que nunca tinham ouvido uma palavra de mentira, que estavam no estado de pureza. Mas mesmo assim, Satanás, o diabo, a serpente, conseguiu tirar deles o direito da vida, tirar deles a presença de Deus, tirar deles o céu. Se o diabo enganou anjos, imagine homens mortais que não têm a presença de Deus, que não têm o fogo do Espírito, que não têm a palavra. Então será um momento em que os homens estarão preocupados pela sua própria vida. E por que estarão preocupados? Porque não entregaram a vida para Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que perder a vida para Jesus ganhará, mas aquele que quiser ganhar a vida neste mundo vai perdê-la. Naquele dia, muitos dos homens que passaram suas vidas em balada, prostituição, muito crente que não quis se converter na congregação, vai estar angustiado com angústia de morte. Tribulação vem aí. Muitos brincam com a tribulação. O que é que vai acontecer na tribulação, pastor João? Repita comigo 2. Vamos lá. Vai ser uma hora de tormento. Olha só, a tribulação vai ser uma hora de tormento. E o que é tormento? Sofrimento físico. A gente está acostumado a ler nos textos sagrados. E a gente lê: Estevão foi apedrejado. E passa às vezes na nossa mente que nós nunca seremos, que nunca chegará a nós, porque isso foi no passado. Mas agora a tribulação abrirá a porta de tormento para a igreja rebelde, porque terá duas opções aos que ficarem. Deus é tão misericordioso que Ele ainda abre a porta, mesmo a gente não merecendo. Para os que ficarem, terá uma opção: não aceitar a marca da besta, não se render ao sistema. Porém, o adágio que fala no mundo popular vai se cumprir na vida dos que ficarem. Se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Ou melhor dizendo, também vai comer o pão que o diabo amassou. Por quê, pastor? Porque se eu digo não para o diabo, eu estou bem com Deus, mas me queimo com o diabo, que vai administrar tudo. E a Bíblia diz que ninguém vai poder comprar nem vender, a não ser aquele que tem a marca. E muitos dos que vão ficar não gostam de orar, não gostam de jejum, não gostam de oração. Muitos dos que vão ficar gostam de comer pãozinho assado de manhã com ovo, que não é ruim. Gostam das coisas fáceis. Mas escute, abra a sua Bíblia, por favor, livro de Jeremias, capítulo 12. Você acha que aquele que ficar, que não tem compromisso com Deus, ele vai ter força de ficar pelos montes, irmãos? Você acha que vai? Jeremias 12, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Olha como é que Jeremias vai falar. Jeremias diz assim: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Muitos crentes vão ter que viver dentro dos matos, escondidos nas cavernas.
A Bíblia diz que João Batista comia o quê, irmão? Gafanhoto e mel. Não pense que vai muito crente vai achar casca rápido, não. Até para achar gafanhoto no mato dá trabalho. Achar mel? Ah, Jesus! Esses crentes de Nutella que a gente vê dia de hoje, quando achar uma colmeia, será que ele encara uma casa de abelha? Para pensar. Muitos vão morrer de fome. Muitos que não conseguem passar uma hora de oração vão se render logo ao diabo. Outro dia eu vi uma irmã falando, e ela tem um irmão que é crente, ou é sobrinho, alguma coisa assim, e foi ele quem estava falando, que ela disse, eu sei que Jesus virá, eu sei que o diabo vai reinar, e eu já vou logo dizendo, eu vou aceitar logo tudo que o diabo mandar, porque eu não aguento. Então muita gente vai se abraçar com o diabo, mas vai se queimar com Deus, porque eu vou ter uma escolha, ou Deus ou o diabo. E quando eu escolher aqui na terra por 3 anos e meio ficar do lado do diabo, eu serei tratado bem. Mas a Bíblia diz que no final dos 3 anos e meio ele vai romper o acordo e vai revelar quem de fato ele é. Mas aqueles que viverem na oposição vão viver 7 anos de tormento. Lá no céu 7 dias, aqui na terra 7 anos. Irmão, passa ligeiro um ano de prova. Passa ligeiro quando a gente está na bênção, com bolso, com dinheiro, gozando de felicidade no chão, vai-se embora o ano. Mas na prova, todo dia, você contando as horas, pedindo a Deus, Senhor, não passa. Então essa hora de tormenta, muito crente vai ser maltratado, morto a fio da espada. O diabo vai dizer, pega aquele crente ali, dá uma pisa de chibata nele. Dá uma quarentena. Senhor, eu só pensei que fosse no tempo dos apóstolos. Não, é no seu tempo mesmo, é tribulação agora. 40 chibatadas, imagina. Antigamente os meios de tortura era mais até fraco comparado com a modernidade de hoje. Hoje tem mais meio de torturar outra pessoa. Imagina, arranca uma unha dessa irmã que não quis compromisso com Deus, desse irmão, arranca o dedo, quebra a perna, deixa eles pendurados de cabeça para baixo um dia inteiro, dá uma pisa de vara. Será a hora que a igreja vai ser açoitada, os infiéis vão chegar aqui na terra e vão dizer assim, Senhor, porque eu não dei ouvido à palavra, porque eu não me santifiquei, porque eu não quis compromisso. E a tormenta do diabo acontecendo. A tribulação vem aí. O que é que vai acontecer na tribulação? Adversidades. E quando eu olho para a palavra adversidades, vai ser dificuldades que a gente vai olhar e vai dizer assim, não dá para superá-las. Obstáculos, barreiras físicas e espirituais que a gente vai ter que tremer na base. O diabo vai causar impedimento de toda sorte, de toda maneira para quem ficar. É uma hora de tormenta. E tem crente, irmão, ainda brincando. O que é que vai acontecer na tribulação? A hora da tentação. Quando você olha para essa palavra, hora da tentação, Satanás vai estar dominando de uma forma tão grande o coração do ser humano que eles vão viver desejosos de pecar 24 horas por dia. Eles vão ter no coração o desejo do pecado dia e noite, mais do que a gente já está vendo. A Bíblia diz que eram maus os homens de Sodoma e Gomorra. Olha só, diz a Bíblia que Deus chama Abraão. Eu já vou concluir, falta 11 minutos. Deus chama Abraão e diz, eu tenho uma aliança contigo. Passam-se 10 anos e mais um pouco. O Senhor começa agora a trabalhar com Abraão, mas antes disso acontece uma briga. Ló já estava gordo. Cuidado quando você engordar. Cuidado, porque a gordura pode fazer a gente se afastar de Deus. A
Bíblia diz que tem crente quando engorda. Deuteronômio 32, vamos ler, por favor. Nem toda gordura ela faz bem, viu, irmão? Nem toda gordura faz bem. Tem crente quando está gordo, ele faz algo que Deus reprova. 32. Deixa eu ver aqui rapidinho se é o 32 ou é o 31. Deuteronômio 15. É 32. Que diz assim, é 32:15. Mas Jesurum, mas Jesurum engordou e deu coice. O crente, ele tem que tomar cuidado na gordura, porque uma coisa é você engordar o corpo, outra coisa é você desenvolver massa muscular. Né? A diferença é muito grande. A gordura, ela pode trazer problema. E tem crente que quando engorda fica Jesurum, dá coice em Deus. Esse nome Jesurum é o tema ingrato. Fica ingrato. E essa ingratidão ela custa caro. Então tem gente que está se afastando de Deus. Chama Deus lá, não quer não. Então está lá agora Ló, está gordo, mas está ingrato. Porque primeiro ele não foi chamado, foi de adiantado. Tem gente que pega a bigu na nossa bênção, sabia? Quando ele está lá debaixo da bênção, ele chega para o tio dele e diz: tio, o meu rebanho já está grande, não dá para ficar junto não. E tem uma briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. E o que é que Abraão diz? Para que a gente não briga, meu filho? Para que briga? Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Esse tema é um dos temas de pessoa mais ingrata que eu já vi na Bíblia, é esse tema de Ló. Porque ele não olhou nem para a idade do filho. Abraão aqui estava pelo menos com 85 anos de idade. Ele não pensou duas vezes. A Bíblia diz que ele olha para as colinas e diz: não, subir montanha. Ó, pastor, eu gosto de Deus, mas orar não é comigo não. Pastor, eu gosto de Deus, mas tua doutrina, pastor, eu gosto de Deus, mas negócio de jejuar é comigo. Subir montanha, paga preço? Não. Pastor, olha mais pro lado ali, olha as campinas do Jordão. Eu gosto do Deus que me dá carro, do Deus que me dá casa, do Deus que me dá dinheiro para eu gozar essa vida. Olha, pastor, eu estou mais com a visão de Ló, só que Ló se esqueceu de quem morava lá. A Bíblia diz que Ló vê as campinas, tudo verdinha, tudo bonito. Ele diz: ó, tio, não me leva mal não, mas eu vou por aqui, viu? Só que o texto sagrado faz questão de falar. Vamos ler Gênesis 13, se eu não estou enganado. Deixa eu olhar para a hora que eu não quero passar. 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus, perversos, cheios de maldade e grandes pecadores contra o Senhor. Mas Ló, no lugar de estar perto do seu tio, estar perto de Deus, ele foi para perto de quem era mau e de quem era pecador. Gênesis 13:13. Não demora muito, Ló agora está debaixo de uma cidade dominada pelo desejo do pecado. Ló agora está habitando em um lugar onde esses homens vivem debaixo da tentação, desejo de pecar dia e noite. Eles se acordavam para pecar, dormiam para pecar, andavam pecando, tudo que faziam era debaixo do pecado. A promiscuidade, a homossexualidade, a pornografia, o sexo com animais, as abominações eram dentro de Sodoma e Gomorra. Ló está vivendo dentro de um ambiente de pecado, de sujeira, de imundícia.
um ambiente onde os demônios habitavam, mas mesmo assim ele ainda quer construir ali uma casa, quer morar, quer edificar algo. Ele está lá, e Deus está dizendo: aí não é teu lugar, Ló. Sabe qual é a sorte de Ló, irmão? É que ainda tem um Abraão de joelho. A sorte de Ló é que ainda tem alguém que ora, porque Deus não foi buscar Ló por causa de Ló. Deus não foi atrás de Ló porque Ló era uma pessoa que Deus tinha prazer nele. Deus foi tirar Ló de Sodoma e Gomorra porque ele se lembrou das orações de Abraão, seu tio. Porque mesmo Ló tendo ferido, mesmo Ló tendo traído Abraão, ele dizia: Senhor, não deixa Ló perecer, não deixa Ló cair, salva, liberta. Mesmo quando Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou tocar fogo na cidade, eu vou matar aquele povo, ninguém lá presta, não tem ninguém lá que vala um centavo. Abraão disse: Senhor, vai destruir o justo e o ímpio, porque ele olha para Ló e ele olha com um olhar de misericórdia. Não é que Deus não fosse. E Deus disse: me encontra lá 50. Abraão pergunta: se tiver 50, Deus, eu não destruo. E ele vai até chegar em 10. Nem 10 tinha. Na casa de Ló, eu posso dizer que Ló escapa fedendo, porque nem a mulher dele era crente, nem as filhas. Pode ler na história, as filhas davam bebida para o pai para ter filho com ele. Estão lá, está habitando o pecado, desejo de pecar. Tem crente que pensa que vai ficar dentro de casa assistindo televisão, de boa, olhando a internet, curtindo vídeo no TikTok, no Instagram, ou seja lá onde for, de boa, que vai para lá e vai para cá, e o diabo não vai perturbar, não. O diabo vai dizer assim: você vai ter que entrar no jogo, você vai ter que comer da comida que a gente oferece, você não vai cantar de galo aqui não, porque agora é o tempo das trevas reinarem. Vai ser esse momento de tentação, irmão. As pessoas vão matar as outras assim, ó, estuprar. O que aconteceu lá? Os anjos descem por causa de Abraão orando. Os anjos vão lá tirar Ló. E o que é que os homens da cidade vão fazer? Eles foram bater na onda. Quando eles olham para os anjos, aqueles homens bonitos, eles batem na porta de Ló e dizem assim: bota para fora os homens que entraram aí na tua casa, porque a gente quer ter sexo com eles, a gente quer deitar com eles, quer entrar neles, quer fazer sodomia com os anjos. Olha para lá, bota eles para cá. Ló diz: não, meus irmãos, não faça isso. Está aqui minhas duas filhas que são virgens, dá elas, eu dou elas para vocês, vocês podem fazer com elas o que quiser. O perverso trata daqueles homens tanto que eles queriam ter intimidade com os anjos de Deus. Você consegue entender isso, irmão? A tribulação está vindo aí, só que tem um escape. Eu termino essa mensagem em 3 minutos. A igreja fiel não vai ficar na tribulação. A igreja fiel, ela vai participar do momento de gozo. Hoje isso é oferecido gratuitamente. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã em Cristo: não abra a mão da sua coroa, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer lá no verso 11: eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo para aquela igreja: permaneça fiel, igreja. Permaneça na posição. Sei que dói. Tem hora que a gente escuta coisas que não merece, mas escute. Aquele dia que o Rei Todo-Poderoso vai botar na minha cabeça, na sua coroa de glória, nem se compara com o que a gente enfrenta nessa terra dia a dia. Então eu deixo essa mensagem como doutrina nessa noite. A tribulação está vindo aí, e que nós não percamos o Senhor de vista. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus é fiel. Senhor Deus, obrigado por mais um culto, por mais um momento na tua presença, pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Te apresento, meu Senhor Deus,
tua igreja que é Filadélfia, Pai. Um povo fiel que não abre mão da santidade, não abre mão de estar na tua casa. Deus, no nome santo e poderoso de Jesus, nos guarda, nos livra de todos os males que têm se levantado, meu Deus, nessa nação nos últimos dias. Que não venhamos perder o foco e que no grande dia do Senhor nós estejamos entre os santos que vão subir, Pai. Assim te peço, assim te agradeço no teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti Ele levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com toda a igreja e todos dizem amém. A paz do Senhor para todos.